Graça e paz, amados, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo bíblico da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estar dando continuidade, estudando o capítulo 3, do verso 14 ao verso 21, encerrando assim este capítulo 3. Então pega a sua Bíblia, vamos mais uma vez orar agora, pedindo a Deus a direção do seu Espírito. Pai querido, estamos diante da tua palavra mais uma vez e pedimos que o Senhor nos inspire, nos oriente, nos use, que o teu Espírito tenha liberdade para falar através da minha vida, a tua igreja reunida nesse momento para receber a tua palavra. Que a tua palavra possa vir ao encontro das nossas necessidades, que a tua palavra possa trazer conforto, consolo aos nossos corações nesta noite. Esta é a nossa oração e a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos fazer a leitura de Efésios 3, de 14 a 21. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com o poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É uma doxologia aqui também, parecida com aquela que nós lemos lá em Romanos, no final do capítulo 16. Aqui, Paulo ora pelo crescimento espiritual da igreja. A gente sabe que a vida cristã é como um nascimento natural. Um bebê, quando nasce, ele nasce totalmente desprovido de recursos para sobreviver, necessitando dos cuidados paternais para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento, para a sua maturidade. O mesmo princípio se aplica aqui. Quando Paulo diz aqui no versículo 14, ele está continuando um raciocínio, né? Ele está dizendo, quando eu penso em tudo isso o quê? Tudo que foi dito, tudo que foi anunciado, a salvação que nos foi ofertada, o segredo que nos foi revelado. Lembra que nós estudamos sobre isso na lição passada? Qual era o segredo que estava oculto e nos foi revelado? Que Deus tinha um plano não só para Israel, mas para todas as nações, para todos os povos, para todas as línguas. O ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O plano de Deus em Jesus Cristo era resgatar a humanidade da sua condição de pecadores. Não é verdade? Isto é importante que a gente entenda. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava me perguntando, mas o que é o cristianismo? Qual é o propósito da fé cristã? Eu falei, olha, pensa assim, que todos nós nascemos
debaixo de uma sentença de morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Nós nascemos prisioneiros do pecado. E uma analogia simples é assim: alguns anos atrás nós tivemos a escravatura no mundo, né? E filhos de escravos eram escravos, eles não eram livres. Eles nasciam nesta condição. Até que surgiu a lei do ventre livre, né? E aí os filhos dos escravos não eram mais escravos, mas até então era. Comparando essa analogia, assim como em Adão o pecado entrou no mundo e o condenou, em Adão todos nós fomos condenados. Eu estava explicando isso. E Cristo é aquele que veio nos abolir, que veio nos libertar desta sentença de morte. O cristianismo, então, é uma proposta de liberdade ou de libertação da condenação que estava sobre os homens. E a pessoa fala: agora eu entendi o que é o cristianismo. Ficou claro para mim. Então, nós, somos chamados de igreja, somos o povo que foi liberto, o povo que foi perdoado, o povo que foi remido, né? Esta é a mensagem. Agora, uma vez na família de Deus, uma vez libertos da condenação do pecado, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, começa uma vida. Como é que nós vamos viver a partir daí? E aqui Paulo intercede, ele ora, ele clama. E esse é o papel do líder, né? Ele fala aqui, ó: quando eu penso em tudo isso, né, caio de joelhos e oro. E oro. E qual é o conteúdo da oração de Paulo, no caso aqui pelos cristãos, pelos irmãos de Éfeso, mas também por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo da história, até a sua volta? Ele fala assim: o Pai, e ele define o Pai, dá um adjetivo: o Pai criador de todas as coisas. E quando fala que o Pai é criador de todas as coisas, é de tudo, nos céus e na terra, tá? Todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Não existe nada que Deus não tenha criado. Deus é o criador de todas as coisas. E aí ele fala assim, que ele pede, né, que da riqueza da sua glória, ele fortaleça. Então, o primeiro pedido que Paulo faz para os cristãos recém-convertidos gentios: olha, que, Pai, que o Senhor fortaleça meus irmãos, que o Senhor fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, o meio pelo qual a igreja é alimentada, é fortalecida, porque vocês que têm filhos, né? O que vocês faziam para fortalecê-los? Dava leite, uma boa papinha, uma boa alimentação, né? Fazia de tudo para que ele pudesse comer, e não queria comer, ficava preocupado. Vamos fortalecer, porque esse menino tem que crescer, essa menina tem que crescer. E Paulo ora aqui nesse sentido. Olha, eles precisam ser fortalecidos, né? Fortalecidos pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que faz esse processo. E à medida em que nós nos fortalecemos, o que acontece? Ele fala aqui, ó: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Então, uma das evidências de que nós estamos sendo fortalecidos é a nossa confiança no Senhor. Quanto mais confiantes nós estivermos no Senhor, isso vai indicando que nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente, nós estamos amadurecendo, né? Crente maduro é aquele que confia no Senhor, né? Esse é o primeiro sinal da maturidade cristã, confiar plenamente no Senhor.
E aí vai ao encontro, né, daquilo que o pastor pregou domingo, que nós não temos que nos preocupar com absolutamente nada, mas ao contrário, devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E à medida em que a gente confia no Senhor, né, diz aqui, ó, que as nossas raízes, né, irão fazer o quê? Se aprofundar em amor. Então, um segundo elemento da nossa maturidade espiritual, primeiro é confiar, segundo é amar. Crente maduro, ele ama. Ele não é uma pessoa vingativa, egoísta, sabe? Mimada, mas é alguém maduro que ama, que não olha só para si. Fazendo uma analogia com a infância, a criança na sua tenra idade, a gente fala que ela é egocêntrica. O egocentrismo, tudo é focado nela. Vocês percebem que o bebê, quando começa a crescer e se desenvolver, ele 3, 2, 3 aninhos, 4 aninhos, é tudo meu, 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 meu. Ele é egocêntrico. Ele pensa só em si. Ele quer as coisas. E aí a gente vai educando. Não, você tem que dividir, você tem que deixar o outro brincar. É seu, mas é também do seu irmão. Não é só do seu jeito. Não é assim que os pais vão educando os filhos? Ele vai desenvolvendo essa compreensão de compartilhar, de dividir, de olhar para o outro. Isto aqui é aprofundar-se no amor. Então, uma característica de uma igreja madura é que ela confia plenamente no Senhor, né? Os cristãos se amam no sentido de não buscar seus interesses pessoais e os seus pensamentos pessoais, mas o que é melhor para o meu irmão. E aí a ideia de andarmos a segunda milha. E a oração de Paulo é isto, né? Que eles, ao fazerem isso, ao confiarem no Senhor, eles vão se manter fortes. Isso vai fortalecê-los. Pensando ainda na analogia do desenvolvimento. A gente olhar para o nosso filho e falar, nossa, esse garoto está saudável, essa garota está saudável, ela está forte, está bem corada, está robusta, não é assim? A gente quer ver o nosso filho, ninguém quer ver o filho doente, debilitado, fraco, mas forte. E assim também que a palavra de Deus fala que Paulo espera que a igreja seja constituída de homens e mulheres que sejam fortes, se mantêm fortes, firmes, amando, fortalecidos no Senhor. E ele fala aqui também, outro pedido de oração, também peço que, como convém, olha lá, como convém a todo o povo santo, a gente possa também compreender. Aí é cognição, é conhecimento. Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Outra característica do nosso desenvolvimento é o nosso conhecimento. O nosso conhecimento vai aumentando. Paulo fala, quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança. Né? Mas depois que eu fiquei adulto, deixei as coisas de criança. Então, em outro texto, Paulo fala assim, olha, vocês precisam de leite. Lá na igreja de Corinto, Paulo fala, olha, vocês já deviam estar mais desenvolvidos na fé. E ainda continuam como crianças recém-nascidas. Então, aqui, ó, a oração de Paulo é que haja uma maior compreensão. Compreensão do quê? Compreensão da largura, e ele usa aqui essas expressões, né? Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Isto é crucial. Nós temos que compreender o amor de Deus. E quando eu compreendo o amor de Deus, eu nunca vou dizer, ah, Deus me abandonou, ah, Deus não está nem aí comigo. Isso é profunda ignorância, né? Eu tenho que saber que Deus promete na sua palavra nunca, jamais me abandonar.
Domingo que vem a mensagem vai estar indo nessa direção, né? Então a gente tem que saber que Deus é aquele que nunca nos desampara, que nunca nos abandona. Ele está sempre conosco. Não importam as circunstâncias, não importa o quão duro ou difícil possa ser. Eu não estou sozinho. E é esta oração que Paulo faz, para que eles possam compreender isso, né? Compreender esse amor, essa profundidade. E aí, se nós formos lá em Romanos capítulo 8, quero convidar você a ir lá em Romanos capítulo 8, tá? Olha o que diz o verso 31 do capítulo 8 de Romanos. Pega a sua Bíblia aí. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições? Ou as calamidades? Ou as perseguições? Ou talvez a fome? Quem sabe a miséria? Bom, talvez perigo, ameaças de morte, como dizem as Escrituras. Por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, amados, não tem porquê, né? O crente maduro, ele deita e dorme, descansa, porque ele sabe que ele não está sozinho nessa vida. É isso que Paulo queria que a igreja entendesse. Qual é o significado de sermos chamados para fazermos parte dessa sociedade chamada igreja? O que é pertencer à igreja de Jesus? É pertencer a um arraial, é pertencer a um lugar onde nós temos o poder de Deus sobre nossa vida. O poder de Deus está sobre a sua vida, amém? Você pode dizer aí, amém, pastor, glória a Deus por isso, né? O poder de Deus está sobre a minha vida, Deus está me guardando. Então não é Covid, não é desemprego, Deus está cuidando das circunstâncias da minha vida nos mínimos detalhes. E é isso que Paulo fala aqui, ó, né? Então, que vocês experimentem. Experimentar é algo palpável, é vivencial, não é teórico, é prático. Vocês precisam experimentar esse amor. Isto é, experimentar viverem, deixando Deus cuidar de vocês. Experimentem. A palavra de Deus fala assim: fazei prova de mim, diz o Senhor. Experimenta confiar em Deus. Porque às vezes a gente confia em tudo menos no Senhor. Confiamos no emprego, confiamos na saúde, confiamos no dinheiro, confiamos nos nossos bens. E quando isso tudo falta? Porque eventualmente isso pode ser nos tirado, né? Então experimentem. Paulo está falando aqui, ó. Minha oração é que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Porque realmente é algo que a gente não consegue, na nossa capacidade, compreender. Não dá para compreender o amor de Deus. Racionalmente, não. A gente tem que crer.
é algo que a gente se apropria pela fé. É com os olhos da fé. Com os olhos da fé que a gente vê. Não é com a razão. Não é com a lógica humana. Não é com o raciocínio humano. Não é com a inteligência humana. É com os olhos da fé. E aí ele fala aqui, ó. Então vocês serão preenchidos. Olha que palavra preciosa. Me faz lembrar aquele texto de Efésios, que ele vai falar mais para frente, no capítulo 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito. É algo que é preenchido, que não há espaço vazio. Com toda a plenitude de vida. Quando você experimenta a presença de Deus na sua vida, você passa a ter uma vida plena através do poder que vem de Deus. Isto é o ápice da maturidade espiritual, né? É isso que a gente tem que buscar, experimentar, ser preenchido com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Porque quando a gente passa a viver debaixo dessa unção, porque isso aqui é a unção, isso aqui é o poder de Deus sobre nossa vida, isso aqui é vida cheia do Espírito Santo. Aí a gente vai poder dizer aqui, ó, como ele diz, toda glória seja Deus. Que o teu lábio, meu irmão, que os meus lábios, que os nossos lábios, seja lábios que fala assim, toda glória, todo louvor, toda honra, toda adoração, seja ao Cordeiro de Deus. Como vai acontecer quando nós estivermos lá na presença do Senhor? Apocalipse fala, digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, glória, louvor. Não é isso que a gente canta? Aqui ele está convidando toda a glória, seja Deus, que por seu grandioso poder faz o quê? O que está escrito aí? Atua. Atua onde? No vizinho? Atua na tua vida, atua na minha vida, atua em nós, através do Espírito Santo. É capaz de realizar olha o que está escrito aí, queridos. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. A palavra de Deus diz que antes que a palavra chega na nossa boca, Deus o quê? Já sabe do que nós necessitamos. Amém? Então, por que vamos ficar preocupados? Ele cuida, ele pode dar, ele pode realizar. E se as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse, não é para você se rebelar, não é para você duvidar. Ah, será que Deus existe? Ah, será que... Não, é porque Deus não quer que seja. Na oração a gente aprende o quê? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Por isso, não importa. Não importa. Em qualquer situação. Mesmo sendo perseguidos, a Ele seja a glória na igreja. A glória de Deus tem que ser manifesta na igreja. O povo não cristão tem que olhar para o cristão e falar, esse povo é diferente. Esse povo é um povo que não se desespera. Esse é um povo que mantém a esperança mesmo em circunstâncias adversas. Eles glorificam a Deus, eles exaltam o nome de Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse amém significa assim seja. Vocês percebem que palavra preciosa nós temos nesses versículos aqui? Que desafio que nós temos aqui? Que nós possamos fazer a nossa oração, falar, Senhor, eu quero crescer, eu quero experimentar essa intimidade com o Senhor, eu quero experimentar o Teu Espírito dirigindo a minha vida, eu quero ser um homem, uma mulher que descansa no Senhor e glorifica o Teu nome em toda e qualquer circunstância. Como diz o corinho, não olhe a circunstância, olhe para o seu amor. E é esse amor que nós devemos ter para com o nosso irmão, para com Deus, uns com os outros, numa unidade, num só corpo, num só rebanho,
aonde nós teremos um só pastor. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Esta palavra possa trazer conforto, esperança, fé. E se você não está próximo de Jesus, aproxime-se de Jesus. Porque não existe lugar mais seguro para você estar que não seja nos braços do Pai. Que Deus te abençoe. Amém.